Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu vou mostrar hoje para vocês o seguinte. A gente tem um sistema de alarme no nosso corpo. Começa a live tudo certinho aqui, os fios, e aí acaba ficar mexendo, né? Não gostaria de ficar mexendo aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. De vez em quando eu olho aqui do lado para ver quem que tá entrando. Vocês que já entraram, sejam bem-vindas. Vamos falar hoje como que você percebe no seu corpo que você tá ansiosa. Como é que você sabe? Por acaso você sabe? Ou você só descobriu depois que você teve uma crise? Alguém falou pra você, você anda muito estressada, porque a ansiedade excessiva, quando você está ansiosa demais, fica parecendo que você está estressada, porque o seu sistema de alerta está ligado, então qualquer coisa você fica irritada, você está a ponto de agir, fugir, lutar, combater, brigar, se defender. Essa é a verdade. A gente está se defendendo, é como se tivesse uma ameaça iminente à sua vida e você quer se proteger. Então você vai atacar. Então você ataca pessoas, você ataca situações, você fica muito mais sensível a qualquer coisa que acontece ao seu redor. Pode ser barulho, pode ser pessoas, pode ser latido de cachorro. Tem gente que, por exemplo, se você tem medo de cachorro, se você já foi atacada por algum cachorro alguma vez e você tem medo, eu vou parar de mexer, tá? Na câmera, essa última vez. Pode ser que você escuta um latido lá longe, que ninguém nem tá ouvindo. Porque já o seu sistema de defesa já entra em alerta e fala assim, um cachorro, e agora onde que ele tá? Eu tenho que fugir, e se ele me atacar, será que tá perto? Sendo que outras pessoas não estão sentindo. Isso é um exemplo. Tem gente que tem medo de cachorro, de gato, de animais domésticos também, porque já foi atacado, talvez quando era criança. Como que você sabe que o seu sistema de alerta, que é o da ansiedade, ele está ligado? É igual você ligar um interruptor. Ontem eu até falei desse interruptor aqui. Como que você sabe que você colocou ele no modo ligado, né? Turn on, que a gente fala, e não desligou mais? Como que você faz para desligar? Porque o nosso corpo, ele é programado para passar por todas as situações. O estresse, ele é... A gente tem capacidade de suportar. A gente tem capacidade de passar por isso. Você não vai ser uma boa pessoa de resolver problemas e diminuir a ansiedade evitando a ansiedade, mas passando por ela. Vamos supor que você estivesse num barco, no mar, e começasse uma tempestade. Você não se torna uma boa marinheira, que eu falo mais com mulheres, desviando, saindo do problema. Não vou passar lá não. Tem uma tempestade, não, meu barco vai virar, não sei o que, não dou conta. E aí ou você volta para trás, ou você dá a volta. Não, é você passando por isso. Então a crise da ansiedade você vai conseguir vencer passando pela crise. O que eu faço quando eu estou em crise? O que eu faço quando eu estou extremamente com medo? Medo de morrer, medo do meu coração parar, medo de desmaiar, medo do que está acontecendo comigo. Eu não sei o que é isso. Eu quero correr disso, eu quero fugir disso, eu quero que isso nunca mais aconteça. Meu Deus, me dá um remédio para isso não acontecer mais. Eu não quero mais sentir isso. É isso que a gente pensa. E aí, se você nunca mais sentir, pronto, resolveu. Agora tá bom, agora eu não sinto mais nada disso, agora venci. Sou igual todo mundo, as outras pessoas que não tem, né? Não é todo mundo, que às vezes a gente se generaliza, né? Eu quero ser como todo mundo, ou então a gente fala, todo mundo está bem, menos eu. Todo mundo dorme bem, menos eu. Não é todo mundo. O que acontece de diferença é que a pessoa que não está tomando uma medicação para transtorno de ansiedade generalizada, que não foi diagnosticada com um transtorno de pânico ou ansiedade, é que ela soube lidar com esses sintomas que acontecem no corpo. O coração dela também disparou, ela também sentiu medo em várias situações, mas ela não ficou com medo do medo. Ela entendeu que este medo é uma reação natural do corpo para nos proteger do perigo iminente. Se você escutar um cachorro latindo e você tem medo de cachorro, é um medo real. O seu corpo vai reagir para lutar ou fugir.
Você vai disparar um monte de neurotransmissores no seu cérebro, que é adrenalina e cortisol, para que você tenha uma reação. Opa, 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 eu tenho que correr, eu tenho medo de cachorro, o cachorro já me mordeu, blá blá blá, e você vai fugir. Isso é real. E é natural e é normal. A hora que você sair de perto do cachorro, a hora que você não tiver num lugar seguro, que o seu cérebro vê assim, não, aqui não, o cachorro não tá aqui, eu voltei para, sei lá, dentro da minha casa, fechei as portas, ele não vai vir aqui dentro. Você vai ver que em poucos minutos, todo aquele sistema de alarme que foi acionado antes, na hora do cachorro, né, na hora do perigo, ele vai desativando, ele vai diminuindo, o coração vai voltando aos batimentos normais, você começa a respirar normal. Se você estava tremendo, você vai parando de tremer. Se suas pernas estavam bamba, elas vão parando de ficar a perna bamba, sua perna vai tendo força novamente no músculo e tal. Você vai relaxando, é o sistema seu parasimpático, que é o nosso sistema de segurança e de calma, que começa a ter o controle novamente de tudo que ele já controla. Ele controla o nosso batimento cardíaco, ele controla a nossa respiração, o nosso intestino, que às vezes as pessoas sentem até uma dor no estômago, uma dor na barriga, quando o sistema de alarme é acionado, né? Porque os nervos, a gente tem olha só, o nosso cérebro, ele tem o sinal, ele recebe o sinal que é emitido pelo corpo. O corpo envia sinal para o cérebro. E o cérebro lê isso. Então, quando a gente sente um medo na cabeça, né? Sabe um medo que não é real? Na crise do pânico, que você não tem nada de perigo, que você estava assim sentadinha na sua sala de televisão assistindo, que você estava assim indo dormir, ou você estava dirigindo, você estava no trabalho, sentada lá no computador, trabalhando, e de repente, quando você sente os sintomas, como se tivesse um perigo iminente, né? Que você começa a sentir o coração disparando, tá, 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 nossa, meu coração tá disparando. Ai, eu tô ficando com falta de ar, tô passando mal, tô sentindo uma coisa ruim, você não sabe explicar o que é aquilo. O sistema de alarme foi acionado, só que não tem um perigo real. Talvez seja um perigo mental, daquele e se, muita preocupação, muita ansiedade com o futuro, muito e se alguma coisa acontecer. Eu tô olhando aqui de vez em quando aqui no computador, se tem alguma pergunta, tá? Qualquer pergunta que vocês tiverem pode entrar. Ou pode entrar não, pode perguntar. O pessoal vai entrando aqui, pode entrar, sejam bem-vindas. Você acaba acionando o alarme, sendo que não é real, é só mental, é só o seu pensamento. Mas o corpo reage fisicamente com todos os sintomas de uma fuga ou de uma luta, como se você tivesse que fugir de alguma coisa, só que não tem nada ali. Você estava simplesmente sentada e aconteceu. O que que acontece? A gente fica muito, muito, muito é, com medo disso. Com medo, literalmente com medo. Com medo do quê? Do sintoma. Você tem medo de quê? Dos sintomas. Você tem medo simplesmente do seu coração disparar. Você tem medo porque você começou a tremer. Você tem medo porque você sentiu as suas pernas bamba, porque você sentiu ofegante, parece que está faltando ar, um aperto no peito. Aí você quer ler esses sintomas, você quer entender rápido, é tudo muito rápido. Aí você fala, por que ele disparou? Será que eu tô com um problema cardíaco? Será que eu vou ter um infarto? Será que eu vou ter um infarto fulminante igual todo mundo tem? Será que eu vou desmaiar? E se eu desmaiar aqui? Será que eu tenho alguma doença grave e eu não tô sabendo e agora ela apareceu? Assim, rapidinho você vai pensar em tudo isso na hora da crise. Isso dura alguns minutos. Eu acho que teve uma pessoa que falou ontem que durou 40 minutos. Não dura 40 minutos. Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Boa tarde. Eu acordei de madrugada com muita crise de pânico. Tenho medo de dormir novamente e morrer. Não, você não vai morrer. Não fica com medo. Eu vou te explicar por que você não vai morrer dormindo. Ofegante, falta de ar é terrível. O medo. É, o medo de morrer, esse medo aumenta mais ainda a crise. É como se fosse um círculo, assim. Aí você fala assim, meu pai do céu, não sai disso, né? O coração dispara, você fica com falta de ar, você começa a tremer, suas pernas ficam bamba, você tem medo de morrer. Esse medo aciona mais ainda o alarme, dispara mais adrenalina, mais cortisol, mais neurotransmissores e hormônios do estresse, mais te prepara para fugir do perigo, só que o perigo está dentro da sua mente.
com medo do sintoma. E o sintoma aumenta. E você tem medo do sintoma. E o sintoma aumenta e você tem medo do sintoma. E você não abaixa os sintomas. Para você normalizar os sintomas, você tem que entender o que está acontecendo com o seu corpo. O que está acontecendo é que, por uma leitura do corpo, toda hora ele escaneia. Sabe o que é escanear? Deixa eu te explicar. Se você está andando descalço e você pisa numa pedra, na hora você sente uma dor no seu pé. Você sabe que você furou o pé com uma pedra. Isso é escanear. Aonde é que estava a pedra? Lá no chão, que bateu lá no seu pé, que o seu cérebro leu rapidamente, porque tem nervos na nossa pele. Tem nervos. Se a gente encostar numa coisa quente, a gente queima, na hora a gente sente. Foi uma leitura. E toda hora o seu corpo está escaneando. Tudo está acontecendo. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que de repente, você fez uma coisa com o seu corpo que é, olha só, já tive crise de pânico dormindo, só passou depois que tomei remédios. Por 3 anos, agora fiz o desmame, voltou tudo de novo. Lisiane, muitas vezes acontece de novo, não é porque você parou de tomar o remédio, não. É porque você aprendeu a lidar com as crises do pânico dependente do remédio. Como se o remédio fosse a solução. Você não queria ficar dependendo do remédio, por isso você fez o desmame, porque você estava bem. Aí você tirou e você é como se você tivesse sem uma bengala, uma muleta, um apoio, um auxílio, assim, que você só consegue andar se for com aquilo. Sem aquilo você vai cair. Então, sem o remédio, a gente tem uma dependência, não é só física, é mental também, é psicológica também. Então, tirou o remédio, lá no seu subconsciente você está assim, e agora? Como que eu vou fazer? Porque durante esses 3 anos que você tomou remédio, você não aprendeu a lidar com as crises. É isso que eu vou te ensinar hoje. É isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Como que você consegue ajudar o seu corpo a responder a essas crises de uma forma natural, saudável, e que você diminua as crises naturalmente, sem precisar de remédio, tá? Então, se você... O medicamento, ele é uma série de cascata química que faz lá no seu cérebro para, vamos supor, os inibidores de recaptação de serotonina, que é a maioria dos ansiolíticos. Os ansiolíticos, por exemplo, esse citalopram, o Prozac, a fluoxetina, a duofluoxetina. Eu tinha todos eles aqui anotados aqui porque eu moro, vocês já sabem, eu moro aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, e os medicamentos do Brasil, ultimamente, eu tenho que ficar olhando porque muda muito depois que vende a patente do princípio ativo. Eles têm muito nomes comerciais, tá? Mas os tarja vermelha, que são ansiolíticos, os tarja preta, que são os benzodiazepínicos, clonazepam, diazepam, rivotril, tudo que é tarja preta, que são calmantes. Esses são os benzodiazepínicos, eles trabalham num outro, eles diminuem o sistema de resposta para ativação de você ficar muito agitado. Ele te acalma, ele te dopa, ele te põe inquieto. Lembra quando o pessoal falava assim, ele estava muito agitado, muito nervoso, foi no hospital e tomou um sossega-leão. Você dorme meio que dopado. Posso me livrar dessas crises sem medicamento só com terapia? Com certeza, absoluta. A terapia cognitiva comportamental, onde você vai trabalhar o seu comportamento, o seu pensamento e mudar os neurotransmissores. Então, o medicamento ele age nos neurotransmissores do cérebro. Os nossos hormônios também, né? Hormônios e neurotransmissores. Dopamina e serotonina são os hormônios bons, que fazem a gente ter uma sensação de bem-estar, de alegria, de prazer, de calma, de segurança, de tranquilidade, que tá tudo bem. Os hormônios neurotransmissores também, que fazem os pensamentos ali, que fazem a gente sentir mais agitado, que dá essas sensações no corpo de coração acelerado e vamos agir e tá acontecendo alguma coisa, é adrenalina, norepinefrina, epinefrina também e o cortisol, tá? São os hormônios estressores que deixam a gente alerta para agir. Os medicamentos vão agir nessa parte do cérebro para você ficar mais calma, para você reagir menos ao perigo, já que ele não é real. Ele não é real. Você pensa numa coisa, numa tragédia. A gente fica no outro ciclo vicioso, que é pensar demais em tragédia.
pensar demais no pior. E se, mas e se? Eu dou bastante exemplo, assim, os exemplos mais comuns que vêm para mim. E se amanhã eu não conseguir fazer? E se eu arruinar? É sempre que você vai arruinar alguma coisa, vai ser uma tragédia o que você vai fazer. Alguém vai morrer, alguém vai bater o carro, vai perder emprego, mas não é real, entendeu? É o e se, é uma hipótese. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Só que você está focada no problema, na situação catastrófica, na situação é, que não tem controle. Vivo assim, dopada, aprazolam, mas não durmo. Mas durante o dia tô só o bagaço. Fiz desmame uma vez, voltou pior. Eu tenho muitos pensamentos assim. Sabe por que não dorme bem com aprazolam, diazepam, clonazepam, todos os tarja preta, Rivotril, etc? Porque é como se o cérebro ele vai só desligar por cansaço excessivo e porque o medicamento ele vai agir como se fosse um anestésico, assim. Sabe assim, por exemplo, todo mundo que já foi no hospital ou já viu uma pessoa que vai ser pré-anestesiada antes dela ser anestesia geral, por exemplo, a pessoa ela perde totalmente a consciência. E aí o sistema parasimpático que faz a gente respirar, ele também é afetado. Aí a pessoa tem que ser entubada na anestesia geral, porque ela, assim, ela para de respirar e morre. No medicamento tarja preta, ele chega quase a esse ponto, mas ele ainda deixa o seu sistema parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo. Autônomo, ele tem autonomia para fazer o seu coração bater, para fazer você respirar, para cuidar de todos os órgãos internos, pâncreas, o fígado, o rim, o intestino, o estômago. Ele também é ligado com o nervo, igual a nossa pele. Igual a nossa pele é cheia de nervo, pra gente sentir um beliscão, pra gente sentir uma queimadura, pra gente sentir as coisas no tato, os órgãos internos também sentem, só que ele sente as nossas emoções. O que você está mandando para o seu corpo? Ele faz uma leitura do corpo, da postura. Por isso que eu vou te ensinar hoje como é que você vai melhorar isso. Como é que você pode, como se fosse enganar o seu cérebro, fazendo coisas com o seu corpo, mandando sinais para o seu corpo ler e ele produzir hormônios de tranquilidade, ao invés de produzir esses hormônios de estresse. Então, quando você toma um medicamento e dorme, você dorme meio que dopada. Você não dorme aquele sono natural, aquele sono recompensador. O sono ele tem 3 fases. Uma fase mais superficial, quando a gente começa a dormir, que é o core que a gente chama. É uma fase. Aí tem uma fase mediana em que você ainda não está no sono totalmente profundo, mas é aquela parte onde vem os sonhos, que as pessoas mais sonham. E tem um sono bem profundo, bem profundo. Esse muito profundo, ele dura menos, é o menor. É a hora que o corpo dá uma regenerada ali nos neurônios, no cérebro, e ele paralisa todo o corpo. Por exemplo, quando você está neste estágio do sono, você não consegue mexer o braço, mexer a perna, mexer nada. O corpo corta os sinais de movimento, a pessoa fica paralisada na cama, num estado profundo de sono. Isso dura, em média, 30 minutos, 45 minutos durante uma noite inteira, ou uma hora e meia, no máximo. É o sono deep, que a gente fala, que é o profundo, é um dos estágios do sono. E se você for acordada por alguma coisa durante isso, é aquela hora em que a sua consciência é acordada, mas seu corpo não movimenta. Que a pessoa tem a sensação de estar presa no corpo. Ela quer mexer, mas ela não dá conta. E ela fica agoniada, porque ela quer acordar, mas ela não dá conta de acordar. Ela acordou na hora errada, não era para ela ter despertado, era para ela estar no sono profundo. E ela fica assim, nossa, o que é isso está acontecendo? Eu quero mexer minha perna, não dou conta, eu quero mexer meu braço, não dou conta. Ela está dormindo, era para estar dormindo, mas ela tomou consciência e o cérebro não estava preparado para isso, porque ele tinha cortado todo os estímulos para movimento, porque ele precisa de recuperar. Por isso que as pessoas às vezes falam assim que teve paralisia do sono. Nada mais é do que acordar fora de hora quando a pessoa está no sono mais profundo, que é uma das fases, que dura só isso de tempo durante uma noite inteira. Vamos pôr uma noite de 8 horas dormida. Depois ele vem um sono mediano, que é
você está dormindo bem, o seu cérebro está ali organizando sua memória, está organizando todas as informações que ele pegou durante o dia, está colocando ali o que vai ser usado, o que não vai, está jogando coisas fora, guardando coisas na memória de longo prazo, na memória de curto prazo, está organizando seu cérebro. O cérebro ele precisa desse descanso, desse repouso. O subconsciente, aonde tem o sistema parasimpático que faz o coração bater, que faz a gente respirar enquanto a gente dorme, o rim continua funcionando, o fígado, o nosso sistema imunológico, ele vai rastreando todas as células que nascem erradas, ele limpa o nosso corpo de células cancerígenas, todo dia nosso corpo é limpado, por isso que muitos cânceres não desenvolvem. Ele faz uma limpeza, um rastreamento. A gente precisa. A gente não pode ficar, por exemplo, 2, 3 noites sem dormir, porque você já fica muito ruim da cabeça. Muito ruim da cabeça e do corpo. Por isso você se sente mal no outro dia. Você. Só que a consciência dorme, o inconsciente fica trabalhando. Se o corpo não apagasse a consciência, a gente já está em atividade tempo demais, sem repouso. E o cérebro precisa desse repouso para organizar. É informação demais que a gente recebe. É muito estímulo, é muita coisa durante o dia para ficar sem dormir. Então, não existe campeonato, por exemplo, de quem fica mais tempo sem dormir. Os poucos que as pessoas inventaram de fazer, de ficar 24 horas, 48 horas, 72 horas e assim vai sem dormir, as pessoas adoeceram gravemente. Isso mata, morre. Tem gente que morre, já morreu sem dormir. Não dormir, morre. Já aconteceu de adolescente ficar jogando no videogame a noite inteira, uma noite, um dia inteiro, outro dia, depois ele morreu. Não pode, não tem condição. Não tem condição. Se você não consegue dormir de jeito nenhum, e vamos supor que você não está tomando remédio, você fica a noite inteira acordado, de dia você não dorme, de noite também, você vai ficar o dia inteiro assim, ó, apagando. Vai ter hora que você vai apagar, nem que seja por segundos. O cérebro, ele dá esses apagão para poder regenerar. Ele fala assim, ué, essa pessoa não dorme, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que organizar as coisas, eu vou dar uma apagada. Ops, bati aqui nesse microfone que eu tô usando para outro negócio. Então você vai ficar aqueles colapsos, sabe aqueles negócios assim, de a pessoa apagar por uns minutos. Já viu gente dormir assim do nada, dormir em pé, dormir nas piores posições, ou então, assim, do nada a pessoa tá conversando com você e apaga, por quê? Porque o cérebro, ele fechou, ele shutdown que a gente fala, ele desligou, ele desliga sozinho, ele vai desligar, ele não tem como. Agora, como que a pessoa faz para dormir naturalmente sem tomar medicação? É um exercício, é uma adaptação que você vai fazer, uma readaptação. Você vai fazer uma série de coisas durante o dia que a gente prepara para dormir assim que a gente levanta. A primeira hora que você já se prepara para dormir bem à noite é a hora que você acorda. Já começa contando se você vai ter uma próxima noite boa de sono ou não. Então, você consegue fazer isso? Claro que consegue. Claro que consegue, porque o corpo foi programado para isso. O nosso corpo, ele tem uma programação já feita. Ele é programado para funcionar daquele jeito. Ele é programado para você sentir ansiedade. Ele é programado para você dormir. Ele é programado para você comer, absorver os nutrientes e depois excretar o que não presta. Só que, por vários fatores da nossa vida nesse mundo, e nosso ambiente, doenças e coisas que vai acontecendo, a gente começa a não dormir bem, a não absorver bem os nutrientes, a não comer bem, a ter muita crise de ansiedade. Só que a gente pode organizar de novo essa máquina, a gente pode organizar de novo o nosso corpo, nosso cérebro e trazer tudo à harmonia, a funcionar bem. Então, Jesus, deixa eu ver aqui, como que eu te explico aqui para você fazer isso em prática. Quando os médicos, até hoje, né? Os médicos estudam o nosso cérebro. Eles colocam lá na tomografia computadorizada e eles escaneiam o cérebro, a parte do cérebro, aonde que comanda dormir, aonde que comanda a ansiedade, aonde que comanda a calma, a tranquilidade. Quais são as imagens, os pensamentos, os tipos de estressores que fazem com que as pessoas ficam mais
agitada umas do que as outras, mais nervosas, mais irritadas? Por que que outras conseguem, mesmo com o mesmo fator estressante, passar por isso muito melhor do que outras que desesperam? Então tudo isso foi mapeado, ainda é estudado, aí fala assim, aí eles testam os medicamentos. Os medicamentos são testados num grupo de pessoas para ver a reação delas. E aí fala, esse medicamento descobriu é bom para tal coisa. E as pessoas usam. Então imagina centenas de milhares de pessoas no mundo usando o mesmo medicamento para a mesma coisa. Vai funcionar em diversos diferentes jeitos para cada pessoa. O mesmo medicamento, porque nós somos diferentes e a absorção é diferente e tal. Então, por que o medicamento às vezes funciona, às vezes você para, às vezes não funciona? Porque, primeiro que o corpo acostuma. Você começa a tomar 5 miligramas, aí já não faz mais efeito, depois 10, depois 20, e depois o corpo ele fica dependente daquilo. Aí você volta a ter crise. Esqueci o nome da moça que falou que parou de tomar e teve de volta. Porque você tirou e o corpo passou de novo por uma crise de ansiedade, de uma outra coisa que aconteceu, e a gente não vai parar de passar. Entende? Enquanto nós tiver vida, enquanto a gente viver nesse planeta, dia e noite, a gente vai ter dias calmos e dias turbulentos. A gente vai ter dias que tá tudo bem e dias que tá tudo ruim. Não tem jeito. O jeito é você aprender a lidar com tudo isso. Porque o medicamento, ele não foi feito para ser usado ao resto da sua vida. Você não pode ter uma dependência química ou psicológica ou fisiológica desse medicamento pro resto da sua vida. Eles têm efeitos colaterais. Quem ganha com isso é só a indústria farmacêutica. Os médicos, psiquiatras que passam os medicamentos, eles querem te ajudar, mas é por um período até você passar essa fase aguda. Aguda. O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, significa que você não soube lidar com a ansiedade. A ansiedade, ela está mais de 6 meses na sua vida, tendo crises direto, e você não consegue mais viver uma vida normal, porque ela começa a te prejudicar, a você trabalhar, sair, estudar, falar em público, fazer um monte de atividades normais que todo mundo faz, dirigir, e você não consegue mais, medo do quê? Dos sintomas físicos que acontecem. Aí o médico só sabe fazer isso. E a indústria só sabe fabricar. E ela ganha dinheiro enquanto isso. Só que as outras alternativas são, agora vamos lá, para as alternativas para a gente finalizar a live daqui a pouco. Daqui a pouco. É você entender a leitura do seu corpo, você entender o seu corpo. Como que você faz isso? Durante um dia, quando você acordar, você sabe que você vai se passar por várias situações nesse dia que você não conhece. Você não sabe. Quem sabe o que vai acontecer daqui pro resto do dia, né? Aqui são 12h40 agora. Eu não sei o que vai acontecer daqui para a noite. Pode acontecer um monte de coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um despertador no meu relógio, no meu celular. No celular, porque hoje em dia todo mundo tem celular. Para a cada uma hora do meu dia, ele vai despertar um alarme para eu olhar para o meu corpo e ver se eu estou tensa, se eu estou rígida. Porque a adrenalina e o cortisol, ele faz com que os músculos ficam tensos, com que a respiração aumente. E se você ficar assim 2 horas desse jeito, 3 horas desse jeito, 4 horas desse jeito, o corpo fala assim, vamos liberar mais adrenalina, mais cortisol, porque ela está em perigo. E aí é a hora que o seu coração dispara em excesso. Porque você já está assim. Já está 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, desde quando você acordou, desde quando você foi não sei aonde, desde quando você começou o dia, você já começou ansiosa. Aí durante o dia, ele vai descarregar uma dose alta de adrenalina. Por isso que o seu coração vai disparar. Então você tem que colocar um despertador e a cada 1 hora você vai ter que conhecer o seu corpo. Quais são os sinais quando você está muito ansiosa? Você morde a mandíbula, você fica assim, isso aqui fica tudo duro. Tem gente que aqui, ó, chega e desenvolve um músculo aqui, fica mais duro assim, fica maior até, de tanto morder. Aqueles bruxismos assim que a gente faz assim, chega desgaste dos dentes, é tensão. Porque quando a gente tá tenso, a gente fecha. Tensão é fechar.
a gente fecha as mãos, a gente faz assim, então seus ombros vai estar duro, doendo, aqui, ó, esse osso aqui, esse osso, ó, esse músculo do trapézio, aqui, esse músculozinho aqui, ó, forma até um nó, aqui, forma um nó, você pode apertar assim, ó, tá dolorido, duro. A cada 1 hora você vai olhar assim, como que eu tô? Isso chama, você fazer como que eu falaria aqui em português? Uma atenção plena pro seu corpo, uma mindfulness, escanear o seu corpo. Você mesmo, conscientemente, você vai falar assim, nossa, olha como que eu tô tensa. Nossa, eu tenho tanta ansiedade, olha como que eu tô tensa, olha meu pé como tá duro, olha meu braço. Peraí, deixa eu relaxar. Aí, como que você relaxa? Você vai respirar, puxar o ar, segurar e soltar. Você vai fazer isso a cada 1 hora, você vai fazer 5 vezes. A cada 1 hora, durante o dia, você vai durante 5 vezes, durante 5 respirações, fazer isso. Por que você vai fazer isso a cada 5 horas? Por 1 semana, tá? Por 1 semana, pelo menos. Porque você vai enviar sinais para o seu cérebro, para o seu sistema parasimpático, que é responsável pela calma e segurança. Você vai falar assim para ele, eu tô calma, eu tô segura, tá tudo bem com o meu corpo. Porque ele tá lendo o seu corpo e tá falando assim, ela tá, ó, ela tá prendendo, ela tá, ó, o ombro tá assim, o dente tá apertando, vamos liberar mais adrenalina. Só que você vai fazer assim, ó. Puxa o ar, segura e solta. Respiração profunda. Puxa o ar, segura e solta. Faz isso 5 vezes, a cada 1 hora. Isso é um dos exercícios. O segundo, que você pode alternar toda hora o relógio vai despertar, por 1 semana. Por que por 1 semana? Porque é como se fosse assim, você aprendeu um negócio novo, ele não é hábito, não faz parte da sua vida. Como é que você faz para que faça parte da sua vida? Porque depois de 1 semana, você fazendo isso todos os dias, de hora em hora, depois você não precisa mais. É só para você aprender, tá? Dura 7 dias. Em 7 dias você vai aprender a sentir o seu corpo, a sentir. A gente fala, você ter consciência. Awareness é ter consciência. Tenha consciência do que o seu corpo está falando para você. O corpo fala. Tem um livro que chama O Corpo Fala. O nome do livro é esse, O Corpo Fala. Porque o corpo da gente fala. A gente tem uma linguagem corporal. Quando eu estou segura, os meus ombros ficam levantados. Quando você quiser colocar uma posição. Ah, tá bom, vamos lá. Primeiro exercício, a respiração. Segundo exercício, você está muito estressada. Como se fosse uma panela de pressão. E a panela de pressão, ela tem uma válvula de escape. O ar fica saindo ali com a água quente para ela não explodir. Se um feijão entupir a panela de pressão, ela vai explodir. Se uma casca de soja, às vezes a gente cozinha soja na panela de pressão, for lá na válvula, vai explodir a panela de pressão, porque vai tampar a saída do ar. Se uma panela de pressão ficar em silêncio, ela não ficar soltando aquele negócio, você pode ter certeza que daqui a pouco ela vai explodir. E a explosão é grande. No Brasil já aconteceu muito, a gente sabe disso. Ela explode assim para baixo, afunda o fogão todinho, arrebenta o fogão e a tampa vai para cima e explode, que é uma coisa. O seu corpo, ele está precisando de escapar o estresse que está muito grande na crise da ansiedade. Então você vai respirar a cada 1 hora. Aí isso é como se fosse a válvula da panela de pressão. Você vai estar liberando o estresse. Aí na outra vez você boceja só. Mesmo sem querer, tá? Você vai fazer. O relógio despertou, você. Ah, é hora de relaxar meu corpo. Ah, a cada 1 hora, tá? Durante 7 dias. Aí você faz assim, ó. Comecei a tossir. Você vê que você já viu quando uma pessoa boceja perto de você, você sente vontade? Isso são neurônios espelhos, tá? A gente às vezes faz o que os outros fazem. Se a gente tá bem antenado, assim, com a pessoa ali conversando e tal. Você vai fazer desse jeito. Por quê? Porque você já viu alguém bocejar, é relaxamento. É relaxamento. É um preparo para descanso, para dormir.
Então você vai enviar uma mensagem para o seu subconsciente de que você está bem, que está tudo bem, mesmo que você está ansiosa. Só que aí ele vai ler isso como está tudo bem e vai parar de produzir adrenalina e nem cortisol. Ele fala, para a produção, tá tudo bem, ela tá até bocejando. Como se fosse uma conversa, né? Eu te conto isso como se eles realmente comunicassem com essa conversa que a gente está falando. Mas eles se comunicam através de neurotransmissores, química. A química conversa. Mas eu falo em palavras que é para você entender, como se fosse um diálogo entre eles. Ah, lá, ela bocejou. Ah, então tá bom. Então para de produzir adrenalina e cortisol. Vamos produzir agora serotonina e dopamina. Tá tudo bem. Vamos relaxar esse corpo. Aí ele vai relaxar os seus músculos. Vai relaxar o seu corpo. Então você vai alternar entre respirar, bocejar e fazer relaxamento muscular. Relaxamento muscular é assim. Você vai levantar os ombros e soltar, né? Você vai... O relógio despertou de novo nessa 1 hora. E você vai fazer assim, puxa para cima e solta de uma vez. Puxa e solta. Puxa e solta. Faz isso assim umas 5, 10 vezes, tá? Puxa bem forte, apertando e solta de uma vez. Aí você faz isso com seus pés. Eu ensinei ontem até. Mas eu vou ensinar hoje de novo porque faz parte. Você vai... você tá anotando? Anota aí essas coisas que você vai fazer. O que eu tô te ensinando? Eu tô te ensinando a liberar a tensão do seu corpo, da ansiedade excessiva, para você não ter uma crise. A crise acontece como se fosse uma panela de pressão explodindo. Você vai ter muito adrenalina e cortisol e seu coração vai disparar e você vai ficar sem respirar e você vai ficar passando mal e você vai achar que você vai morrer e você vai correr para um socorro e você vai precisar de um remédio e você vai falar assim, ai, me ajuda, por favor, tô passando mal, ai, o que tá acontecendo? Porque você tá explodindo. É crise do pânico, você está entrando em pânico. Você deu muita informação para o seu cérebro de que você está em perigo, em perigo, 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 o dia inteiro. Imagina o dia inteiro, como se você corresse uma maratona. Uma maratona de 42, são 42 quilômetros, de uma vez só. Você entra em exaustão. Então, eu estou te ensinando, nos próximos 7 dias, o que você vai fazer a cada 1 hora, liberando outra química no seu corpo para que seu corpo entenda que você não está em perigo e não entra em crise. Entendeu, né? Então, seu relógio vai despertar, o seu celular, alguma coisa você vai colocar para despertar e você vai, a cada 1 hora, alternar entre esses exercícios que eu estou te mostrando. O primeiro é respiração. Você vai fazer respirações profundas, contando até 4, segurando e soltando a cada 1 hora. Alterna, né? Eu vou te mostrar os outros exercícios, já mostrei. Vou resumir aqui porque eu queria que você anotasse. Talvez eu vou deixar na legenda desse vídeo. Esse vídeo vai ficar guardado, gravado aqui também, tá? Guardado, salvo. Aqui e lá no YouTube. Por falar nisso, acesse meu canal do YouTube, é Adriana Lute Terapeuta. Todas as lives aqui do Instagram estão lá no YouTube. Todas essas 32 lives que eu fiz até agora. Hoje eu tô na 32. Hoje é a número 32. 32ª. Todo dia eu ensino alguma coisa e mostro alguma coisa sobre crise de ansiedade e do pânico. Sou terapeuta e farmacêutica e te ensino a lidar com a crise de ansiedade sem medicação, de forma natural. Aí, respirar profundamente a cada 1 hora, bocejar, relaxar os músculos. Muito bem, Juliana, muito bem, Juliana, muito bem. Aluna aplicada. Parabéns, parabéns, parabéns. Bocejar. Por quê? Isso você pode fazer em qualquer hora. Você pode fazer até na hora da ansiedade excessiva, sabe? Na hora da crise, assim, você, aí ele vai falar assim, não tem nada acontecendo. Outra coisa que você vai fazer é riso. Rir diariamente alivia a tensão e fortalece a calma. Você vai rir assim, ó. Rir. Rir. Quando eles colocam eletrodos aqui no rosto e faz uma leitura no computador, você não tem noção de quantos músculos são movimentados pra gente rir. E o riso libera uma química pro cérebro. E o cérebro lê. E fala assim, tá tudo bem, ela tá rindo. Porque você só ri. Você pode rir de nervoso também, né? Rir de alegre, rir de nervoso, rir de qualquer coisa. Mas quando você tá rindo, é até engraçado uma pessoa chorar e rir ao mesmo tempo, né? Já viu criança que começa a chorar? Aí você vai e fala assim, não, tam. Aí ela tá rindo e chorando ao mesmo tempo. Fizeram até já vi um filtro que tinha, eu não sei se ainda tem,
das pessoas chorando, só que era um choro assim, que a boca tava assim rindo. É uma contradição. Seu corpo vai ficar em contradição, mas ela tá com pensamentos ansiosos do e se ela tá rindo. Aí ele fala, tá tudo bem, ele para. Ele para de produzir hormônios da ansiedade. Você vai ficar assim, segura os dentes, faz assim, faz assim. Tem médico que ensina a pegar um lápis, uma caneta e colocar a louca. Porque não tem jeito de você fazer assim e não abrir, né? Abrir. É pra você abrir o sorriso. Você nem precisa dar gargalhada, não é pra você ficar ha 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 ha. Não, é pra você rir assim, assim. Fazer assim com a boca, tá? Faz assim. É como se. É igual quando a gente ri ironicamente, né? Que a pessoa faz uma piadinha assim. Engraçado. Mas mesmo assim, quando você faz assim, só porque você movimentou esse nervo, essa nervação do rosto, porque o cérebro mandou nervos pra cá, que manda nervo pra cá, que é o nervo ventral, o nervo dorsal, que é um dos maiores nervos do corpo, que percorre o corpo inteiro, vai até no seu pé. Se a pessoa não tiver diabetes de mellitus, ela ainda tem sensibilidade no pé. A diabetes, ela tira a sensibilidade do pé, por isso que é perigoso. Pisa num prego e ela não sente. Tem dias que sinto dor nas bochechas, sinto meu rosto todo fechado, não consigo rir ou falar algo. Tá vendo, Juliana? Tá vendo? Sabe por quê? Porque os hormônios da ansiedade, eles são contratórios, eles contraem. Eles são de contrair. Contrai tudo, contrai até o intestino. A pessoa fica com o intestino preso. Ele não fica maleável para as fezes sair, ele fica contraído. Porque a inervação que sai do cérebro, que percorre os órgãos internos todinho, que é o polivagal, que a gente chama, que é um nervo vagal. Tem o ventral, que toma conta aqui da respiração e do coração, e o dorsal, que vem aqui pelas costas e vem ramificando para cá. Eles ficam, sabe, liberando sinapses, liberando sinais. Tá tenso, tá tenso, tá tenso, tá tenso, aperta, 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 tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso, tá preocupado, tá preocupado, tá preocupado. Perigo, perigo, perigo. Fica o tempo todo assim. Aí ele não relaxa para os órgãos funcionar. Os órgãos só funcionam bem quando a gente tá relaxado. Aí você tá relaxado. Olha só, é como se você tivesse que correr de um tigre. Lá na Índia tem muito tigre, né? Aqueles tigres grandes lá que atacam pessoas. Rinoceronte ataca pessoa, urso ataca pessoas, jacaré. Já morei na Flórida, lá ataca pessoas também. Aí, você vai correr e querer fazer xixi e cocô ao mesmo tempo? Não, né? Não pode. Então, o adrenalina, o cortisol, ele contrai tudo, fecha tudo, acaba tudo, paralisa tudo para você correr. Imagina, as pessoas falam assim, quase que eu fiz nas calças, de tanto medo. A pessoa pode até fazer depois, com o medo passar. Aí relaxa tudo, né? O esfíncter relaxa. Mas na hora do medo, aquelas outras piadas que as pessoas falam, aquelas coisas que os outros falam assim, não passa nem uma agulha, de tanto medo. Não passa nada, não sai nem vento, porque tudo contrai, tudo contrai. E o seu rosto contrai, por isso você não dá conta de rir, você não dá conta de movimentar, você não dá conta nem de falar. Isso aqui tá tão duro, tão rígido, tão tenso, que chega dói. Então faz assim, tá? Então esse é o quarto, né? Respirar, bocejar, fazer relaxamento muscular. O relaxamento muscular pode ser alongamentos, tá? Alongamentos também. Alongamentos relaxa bastante. Porque alongamento, você faz assim, ó. Você vai. Deixa eu mostrar, cadê? Faz assim, puxa aqui, assim, ó, você vai ver que aqui tensiona, aí você solta. Tudo que é relaxamento muscular? É apertar e soltar, apertar e soltar. Levanta os ombros, solta, levanta os ombros, solta. Aperta o pé e solta, aperta a mão, solta. Aperta o olho, solta. Aperta a boca e solta. Aí, isso você tá relaxando. Contrai e relaxa. Por isso que exercício físico é muito importante. Por isso que uma das tarefas que todo terapeuta passa, todo médico passa, todo mundo fala, e é um remédio natural, é exercício físico. Gente, exercício físico é remédio. É remédio. É uma dose que você tem que tomar todo dia. É um remédio natural que ajuda demais a conta. Tanto que ele produz de dopamina e serotonina não está escrito. Tanto que você vai dormir melhor se você fizer exercício.
Pode ser qualquer tipo de exercício. Não é só academia e musculação, não. Yoga, pilates. Antigamente falava ginástica, sabe? Quando os outros falavam assim, eu vou fazer ginástica. Fazer ginástica é você pegar um vídeo no YouTube, colocar na sala lá da sua casa, na televisão, e ao invés de você ficar assistindo notícia ruim, desgraça que aconteceu no mundo inteiro, esses noticiários de televisão que só passa coisas, tragédias, e que é sensacionalista, que quer te contar todas as desgraças e as mazelas do mundo inteiro, para você, em meia hora, em 40 minutos, você encher sua cabeça de coisa ruim e achar que o mundo tá de mal a pior, porque olha o tanto de coisa ruim que aconteceu no mundo inteiro, e você ficar mais ansiosa ainda, você desliga isso, coloca no YouTube e coloca a mulher lá fazendo uns exercícios em casa, na sala. Eu tenho uma personal trainer que mora em Brasília, que ela tem um grupo no WhatsApp gratuito para minhas pacientes, que ela ensina a fazer exercício em casa. Se você quiser entrar nesse grupo, chama Saia do Sedentarismo. O nome dela é Camila. Ela tem uns exercícios que chama Transfit, que é exercício sem dor, para qualquer idade, para qualquer problema de saúde que você tiver. Mesmo que você for, sei lá, às vezes você fez cirurgia, você tem fibromialgia, você tá com artrite, artrose, você tá meio que debilitada, sem poder fazer exercício, ela tem exercícios para você fazer em casa, exercícios simples e fáceis. Deixa eu pegar aqui um negócio. Ai. Eu tenho aqui esses pezinhos aqui, ó. É pequenininho, tá vendo? Eu estou bem. Quando eu fico sabendo que alguém morreu de infarto, eu tenho crise durante o dia. É porque é acionado no seu cérebro o medo. O medo. Isso é medo, né? É medo. Peraí, deixa eu só te falar uma coisa. Esses exercíciozinhos assim, ó, que você pode fazer em casa, sabe? Bem facinho. Só isso daqui, ó, já libera muita dopamina e serotonina. E aí, nesse, como fortalecer a resposta da calma, tô te ensinando. Se você, por exemplo, você tá com medo, né? Aí você tem crise durante o dia, Gabriela. Como você vai diminuir esse medo? Você vai fazer essas coisas que eu tô te falando. A cada uma hora você vai fazer um desses que eu tô te ensinando de acalmar, que vai mexer com o seu sistema parasimpático, trazendo calma pro seu corpo. Quando a gente escuta uma tragédia, a gente tem medo que aconteça com a gente. Só que, veja bem, raciocina. O infarto, ele pode ser fulminante, pode ser por vários fatores, só que ele dá sinais. Dá sinais, mesmo que a pessoa fale assim, não, morreu de repente. Provavelmente ela já tinha dores menores, que são angina pectoral, que a gente fala angina pectoris, que é umas dores, umas pontadas no coração, e ela, se você sente, você tem que ir no cardiologista descartar as possibilidades de que o seu coração esteja cheio de gordura, né, e tá tendo entupimento de veias, ou que você esteja com coágulos, que é um entupimento também, mas por coágulos, ou você tem algum problema cardíaco do tipo da válvula mitral ou ventral, que uma abre, outra fecha, tá escapando sangue. O coração, ele não é assim, né, nesse formato, ele é assim. O coração tem a parte de cima, que chama átrio, e a parte de baixo, que chama ventrículo. A parte de cima, os dois átrios, a parte direita e esquerda, eles têm uma válvula bem aqui, ó. Entra sangue sem oxigênio pelo átrio direito, passa para o ventrículo, aí vai para o outro átrio e vai para o ventrículo e vai para o corpo. E é oxigenado. E passa vai para o pulmão, é oxigenado, volta para o sangue e é bombeado pelo corpo. Ó, meu relógio despertando. Tá ouvindo? Ah, não, o microfone tá aqui, não. Ó, provando para você, meu relógio também desperta a cada uma hora. Eu também tenho um lembrete de que eu tenho que relaxar. E quando ele despertar, é para você ler seu corpo. O que, é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que ver assim, fez eco, não deu nada. Fiz eco. Ah, tá, então, Gabriela, eu vou te falar uma coisa, peraí, só um pouquinho. Agora eu vou respirar, por exemplo, fazer uma leitura do meu corpo, tô estressada? Deixa eu ver aqui, como é que tá aqui, tá tudo bem, vou respirar e tal, vou relaxar meu corpo, pronto, eu vou tocar a vida. E eu vou tocar a vida. Eu tô mandando sinais de que, ó, para de ficar tenso e tal, para não ter uma explosão. Explosão é a crise. Quando você faz um ecocardiograma, já falei do coração, né? E você não tem nenhum problema cardíaco, acredita no médico e para de pensar que você tem. Porque um coração saudável,
ele tem os batimentos cardíacos, né? Uma válvula abre, a outra fecha, uma abre, a outra fecha. Só que de vez em quando, isso sai do ritmo. Exatamente, ele erra. Ele erra o compasso. Ele erra a batida. Ele erra a batida, o compasso. Aí você sente palpitação. Tum. Aí ele para, aí ele volta. Aí você, meu Deus do céu, meu coração disparou. Aí ele parou, aí ele voltou. Nossa, será que é isso? Nada. Isso não é nada. Isso é um coração normal que saiu do ritmo. E aí ele parou, porque quando ele para, um compartimento fica muito cheio de sangue. Então ele dá uma batida mais forte, o sangue sair mais forte e ele voltar ao normal. É normal isso. Quando eu descobri isso, eu parei de ficar com medo disso. Às vezes eu estava dirigindo e meu coração fazia isso. Tum, 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 tum. Aí eu, nossa, será que minha mãe tem problema cardíaco? Meu pai tem problema cardíaco? Será que eu tenho problema cardíaco? Alguém da minha família tem problema cardíaco? Eu tenho 49 anos hoje, agora, né? Eu fiz 49 semana passada. Mas qualquer idade, né? 45. Nossa, com essa idade, se eu tiver um infarto é fulminante, porque o coração tá bem forte e com 60 anos ainda sobrevive, mas com essa idade não sobrevive. Para de. E se. Aí eu fui estudar sobre isso, eu fui ler sobre isso, eu fui aprender sobre isso. Aí eu descobri que é normal. Um coração saudável acontece isso. E ele sabe voltar ao ritmo. Não é você que manda, não sou eu que mando. Ele é autônomo. É o sistema parasimpático que cuida dele, não é você, não é eu que mando o coração bater. Então, por isso que eu desenvolvi esse negócio aqui, ó, esse método. E daí? O que é o método e daí? É quando você está com crise e vem esses sintomas, você vai desafiar. Você vai colocar a letra E. Dá pra ver daí? Vamos ver aqui. Aqui, ó. A letra E, envolver-se. Envolver-se no seu tratamento. Envolver é assim, eu vou fazer. Ela mandou fazer, eu vou fazer. A cada hora eu vou rir, eu vou respirar, eu vou relaxar meu músculo, eu vou bocejar. Aí agora eu vou te mostrar mais uma. Cantarolar. A vibração da voz estimula o nervo vago. O nervo vago é um dos maiores nervos que a gente tem no corpo. O nervo vago, ele vai fazer essas leituras e vai levar para o seu cérebro para relaxar. Então você vai cantarolar. Cantarolar é: eu sinto uma dor, já acho que estou com a pior doença. E o pior, começo a sentir os sintomas. Faço exame e não dá nada. Isso é hipocondria. A gente consegue sentir porque as pessoas elas relatam com detalhes, né? Que minha cabeça tá doendo aqui, dá uma pontada e parece uma agulha e faz tum e dói e a minha cabeça tá pesada. Aí você fala, aí você sabe, aí você fala assim, a minha também. É como se ela passasse para você, você absorve isso. O poder da mente. Se você tem você que está sentindo isso, se você tem essa força mental para conseguir sentir o que os outros falam, por que você não usa isso para o bem? Como que você vai usar para o bem? Você vai mentalizar que o seu corpo é saudável, que você é uma pessoa alegre, feliz, você vai se visualizar em momentos agradáveis, você vai trazer para sua memória momentos que foram os melhores da sua vida e você vai sorrir quando você lembrar disso. Só de você pensar nisso, você vai mudar toda a química do seu corpo. Aí ele vai falar assim, ué, ela tá pensando em coisa boa, vou trazer mais coisa boa. Não é que a gente fica alegre o tempo todo, é que a gente modifica a nossa estrutura cerebral de acordo com os pensamentos que a gente tem. Pessoas que entram em estado depressivo é porque ela pensa demais no passado e fica demais no passado de culpa, né? Porque, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse passado por isso, se não tivessem feito isso comigo, e pensa de novo, e pensa de novo, e pensa de novo, aí vai formando um buraco no cérebro, naquele caminho de pensamentos negativos do passado, e aí ele entra em depressão, o cérebro entra em depressão mesmo. Ele molda, o nosso cérebro ele molda, ele é igual uma massinha de brincar. Sabe aquelas massinhas que criança molda, faz um monte de coisinha? Então, ele descobriu que o nosso corpo, nosso cérebro tem neuroplasticidade, ele também é moldado de acordo com o seu pensamento. E de acordo com o seu pensamento, você tem um corpo que manda sinais, e sinais molda, e ele envia sinais e vai pro corpo. Ele vai até pro rosto, por isso que você olha pra pessoa e você fala, tá com cara de triste, tá com cara de alegre, tá com cara de preocupada, tá com cara... Como é que as pequenas microfeições que a gente tem no rosto mostra que a gente tá alegre, preocupado, feliz, triste, cansado?
Por quê? Por quê? Como? Como que isso acontece? Porque o seu cérebro ele lê tudo, o que está acontecendo com você. Aí os pensamentos modifica o seu corpo. Você está com tensão aqui nos ombros, só nos ombros. É porque o ombro é a parte onde a gente carrega as coisas, é onde você põe no ombro para carregar. Você está carregando uma mochila, Marla, uma mochila pesada de pedra no seu ombro, de preocupação. As pedras são como se fossem preocupações. Você está preocupada com o dinheiro, com a casa, com a família, com seu filho, com a vizinha, com a mãe, com a doença, não sei de quem, com um monte de coisa. Aí você está carregando nas suas costas esse peso. Alguma coisa muito pesada você está carregando. Ou então, um fardo que você não queria levar. De alguém, provavelmente. E você não consegue parar de preocupar com isso. E essa preocupação está fazendo você ficar assim. E você está ficando tensa. Para melhorar, você precisa de, primeiro, todo dia de manhã você vai fazer um relaxamento. Eu já ensinei o do rosto, um relaxamento do rosto, mas vai dar umas batidinhas assim, ó. Você já viu aquelas pessoas asiáticas, né? Os asiáticos, eles fazem muito essas quiroprática do osso, acupuntura, que são bater em partes tensas do corpo para liberar. Você vai dar umas batidinhas, tá? No seu ombro. Bate, 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 bate nele, só. Pra você liberar isso aqui. O músculo, ele é coberto por chama uma fáscia, uma película. Ela reveste o nosso músculo. Já viu carne no açougue lá, que tem uma pelezinha branca em cima? Isso é uma fáscia muscular. É uma película que recobre o nosso músculo. Quando você bate aqui, você está enviando sinais, né, pro seu cérebro. Relaxa isso aqui, relaxa, relaxa. E aí essa fáscia vai ficar mais maleável. Ela vai deixar o seu músculo abrir, as fibras musculares abrir, relaxar. Bate assim, bate assim. Seria bom se fizesse massagem, né? Você mesmo pode fazer massagem em você, tá? Deixa eu mostrar aqui. Faz assim, ó. Aperta, assim, ó. Aperta e solta. Aperta e solta. Vai massageando. Que dia que você fez isso? Quem é que faz isso? Não é uma coisa simples? Agora para pra pensar. A cada 1 hora você faz isso com você? Ó, não é simples? Gratuito. E você mesmo pode fazer em você. Você nem tá pagando e nem tá pedindo pros outros fazer. Você mesmo faz. Que dia que você fez isso? Duvido que a gente faz. A gente sabe, mas não faz. Coloca um relógio para despertar e fala assim, ó. A cada 1 hora eu vou massagear os meus ombros. É essa parte que dói. Meu relógio despertou, você viu? É hora de fazer o quê? Dar uma batidinha aqui, massagear aqui. Cantar, cantarolar. Cantar, cantarolar. Aqui tem um músculo aqui que ele fecha. E a gente tem dificuldade para respirar na hora da crise do pânico. Você fica. Nossa, eu não vou dar conta de respirar. O ar não tá passando. E aqui, lá dentro, tem 2 aberturas. Uma que vai pro pulmão, que entra o ar, e uma que vai pro estômago, que entra a comida. E as duas começam a dar curto ali, por causa do seu cérebro, né? Porque isso nem era pra você estar preocupada, porque quem faz isso não é você. Você come, engole, você respira e o ar vai pro pulmão. Você pensa nisso? Não. Quem que fica pensando o tempo todo? Ó, agora eu vou engolir. Engolir, agora eu vou respirar. Não, a gente faz isso automático. Só que na hora da crise, não. Na hora da crise, você tá tão sensível, seu corpo tá tão em alerta, que até se você tá engolindo ou se você tá respirando, você começa a prestar atenção. Aí você fica com medo de engasgar. Aí você tem medo de sentir falta de ar. Aí isso aqui começa a fechar. Aí você vai fazer esse método que eu falei, você vai envolvendo o seu tratamento, é você que vai envolver. Você vai desafiar o medo, você vai falar assim, não, pera, eu não vou engasgar, eu sei respirar, eu sei engolir, eu fiz isso a vida inteira, não vou, não tenha medo e desafia ele. Ah, é? Então, ó, eu dou conta, ó. Tô respirando, respira, mostra que você dá conta. Você tá comendo e quer parar de comer, não tá dando conta de comer porque você tá com medo de engasgar, mastiga, mastiga, mastiga 30 vezes, conta 30 vezes. Quando a comida estiver mastigada 30 vezes, o engolir é automático.
Quando a comida vira quase que líquido dentro da boca, você vai engolir automaticamente. Você tá, porque crise do pânico dá também na hora que a gente tá comendo. Aí você tá lá num pedaço de carne na boca, né? Aí você escutou que fulano já engasgou com carne, morreu. Fulano engasgou com qualquer coisa, morreu. Só que essa pessoa que engasgou, primeiro que tem os primeiros socorros, né? Pra gente desengasgar. Bate aqui, levanta aqui, acolá. Esta pessoa, provavelmente ela engasgava constantemente. Se você tem um problema de engasgamento constantemente com saliva, com água, com comida, com qualquer coisa, isso aqui tá muito tenso. Você tem que aprender a fazer exercícios para essa parte. O que é exercício? Cantar. Cantar. Por isso que os outros falam, quem canta os males espantam. Você vai cantar. Cantar, cantarolar. Você vai vibrar. Nem, se você não é bom pra cantar, você vai dizer assim, ah. Põe a mão aqui na sua garganta. Põe a mão assim. Agora faz. Olha o tanto que vibra. Aperta um pouquinho. Não vibra. Essa vibração, ela vai liberando o músculo. O músculo vai ficando solto. Solto. Canta também. Canta uma música, canta 3 músicas, músicas boas, que você vai relaxar essa parte aqui. E o corpo, quando entra uma coisa que não é para entrar, se entrar líquido na parte que era do ar, você vai tossir, né? Você vai tossir para desengasgar. Tem as manobras de primeiros socorros. Você, se tiver alguma pessoa, você fala, bate aqui nas minhas costas, levanta os braços. Vê como que você faz para os primeiros socorros. E você mesmo pode te ajudar. E aí você não vai ficar com medo. Não, eu já sei o que eu faço. Eu já sei o que eu vou fazer quando isso acontecer. Isso pode acontecer? Pode, mas não quer dizer que você vai morrer por causa disso. E para de pensar que você vai morrer por causa disso. Não fica com esse pensamento. Desafia o medo. Fala, não vou. Isso não vai acontecer. Isso é normal. O coração acelerar é normal? É. Ou você nunca correu? Você já correu? Quando você corre, o coração não acelera? Então, o coração acelerar é normal. Só que ele acelerou na hora que você estava em repouso. Aí você ficou assustada. Você achou que tem um problema cardíaco. Aí você que escreveu aqui, né? Que já foi no médico e o médico falou que seu coração está normal. Acredita nisso. Pega isso como verdadeiro. Aceita e fala: meu coração é saudável. Ele pode sair do ritmo. Palpitação. Bater fora do ritmo é normal, é saudável. Um coração saudável faz isso. E ele vai voltar. Em questão de segundo, gente. Questão de segundo, o negócio dura assim, ó. Pá, aceita. Fala assim, ok, meu coração tá disparando. Eu sei que ele vai voltar ao normal. Daqui a pouco ele volta ao normal. Não tem problema cardíaco. Meu coração volta ao normal. Ah, ele tá batendo muito acelerado. Ah, tudo bem, bate mais acelerado do que isso. Desafie o medo, aceite. A letra A é para aceitar os sintomas. Aceite que é normal. A gente sente falta de ar quando a gente corre, quando a gente sobe uma escada, quando a gente tá fazendo muito exercício num dia quente. Interaja com o presente, que é a última parte aqui, faz parte do mindfulness, que é você para de focar no sintoma, para de imaginar o pior e faz outra coisa. Aí você fala assim, ok, eu tô tendo uma crise do pânico agora, eu sei que todos esses sintomas são desagradáveis, desconfortáveis, mas não são perigosos. Eu vou aceitar, porque eu sei que vai passar, e cada vez que você passar por isso, mais forte você vai ficar, mais você vai fortalecer o seu sistema de defesa, de segurança e paz, de tranquilidade, e menos você vai ter crise e mais você vai sarar. Você que escreveu aqui que tomava medicação e parou de tomar e agora voltou a ter crise, começa a colocar isso em prática na sua vida. Esse método daí, você começa a desafiar cada crise que você tem. Você fala assim, eu te mandar umas informações pro meu cérebro de que tá tudo bem, aí você faz a respiração, você aceita esses sintomas que eles vão passar, eles só são desconfortáveis. A gente não quer passar por uma coisa desconfortável, a gente quer evitar tudo que é ruim, tudo que é desagradável. Aceita, ele vai passar. Isso é uma descarga normal do seu corpo. Porque se fosse para você correr, imagina que você está andando na calçada, aí você vê um carro e esse carro perdeu o controle e está vindo na sua direção. Agora imagina se você não tivesse esse sistema de alarme e você ficasse ali vendo o perigo e não fazer nada, não corre, não age, não faz nada. Fica ali, não, tá tudo bem, o carro tá vindo em cima de mim, mas eu não vou correr. Não dá, né? Então, nosso corpo é inteligente. A hora que a gente enxerga o perigo real, o carro tá vindo, na hora, o que ele vai fazer? O coração vai disparar, a respiração vai ficar mais rápida, a sua perna vai receber uma carga de adrenalina bem forte, os músculos vai ficar bem tenso para você correr. Você vai, correr, pular,
fugir. Aí depois que isso tudo passar, você vai ter uma descarga de. Sua perna vai ficar bamba, aí você vai ter umas pernas bambas, você vai ter exaustão, que chama, exaustão, porque usou o seu corpo na potência máxima. Por isso que a crise do pânico, ela dá exaustão depois, que você usou pra nada, pra nada. A crise do pânico é um alarme falso de um pensamento que você teve de que podia acontecer uma coisa, mas só estava na sua cabeça, não era verdade. Quando é verdade, é normal, é tranquilo, você tem que reagir. Só que às vezes ele traz de novo a lembrança do que já aconteceu, né? O trauma. É por isso que tem que trabalhar trauma na terapia. Ele traz de novo a lembrança numa hora que não está acontecendo. Deixa eu pensar aqui. Meio-dia e pouco eu comecei a live, já deve ter uns 40 minutos. Não dá para cobrir tudo num dia só. Hoje eu queria trazer para você como fortalecer a resposta de segurança e calma. Então, é isso. Anotou, eu sei que a Juliana anotou, vou deixar escrito aqui. Você vai fazer a cada 1 hora, durante 7 dias, esses exercícios. Riso, respiração, cantarolar, bocejar, mascar chiclete. Tem gente que funciona, tá? Durante 7 dias. Juliana, aluna, como fala? Dedicada. Respirar profundamente a cada 1 hora, bocejar, relaxar os músculos, rir. Pode ir cantarolar, tá? Coloca aí, cantar, cantarolar. A vibração da voz estimula o nervo vago. É para estimular o nervo vago, ok? E nesse bocejar pode colocar mascar chiclete também. Não, não é saudável muito mascar chiclete, mas quando a pessoa é muito ansiosa, é bom só porque ele produz uma estimulação de saliva e ele manda um sinal de relaxamento, tá? Ele manda um sinal de relaxamento. E você faz isso por um período só. Depois de 1 semana, você já aprendeu a ler seu corpo, porque quando você parar 1 hora, não é você parar e fazer, é você parar e prestar atenção no seu corpo. Eu tô tensa. Quais são os pensamentos que eu tô tendo? A cada 1 hora você vai parar pra parar o que você tá fazendo para ver o seu corpo. Como é que o meu corpo tá? Tô com muita tensão? Tá doendo? Tô preocupada? Ele tá tenso? Deixa eu relaxar. Aí você faz uma dessas coisas. Aí na outra hora você faz a outra coisa. E a outra coisa, e a outra coisa. E aí você vai ver que você vai organizar balancear, né? O seu sistema de luta e fuga com o seu sistema de segurança e calma. Luta e fuga, segurança e calma. Você vai balancear eles. Porque o negócio não é não ter um ou ter demais o outro. Não é isso. O negócio é um liga ou outro desliga. E a gente fica assim o dia inteiro. Liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Você não pode ligar o seu sistema de defesa, de alerta, de ansiedade e ficar ligado. E fica ligado, 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 ligado. Aí você explode. Você tem crise, igual a panela de pressão. Então, aprenda a aliviar. A panela de pressão. Aí você vai aliviando. Aí você vai ver que é assim. Aí você vai ver que as pessoas que não têm crise é porque elas sabem ler o corpo dela. Elas naturalmente já faz isso. Elas fazem exercício físico, se alimenta bem, toma bastante água. Deus deu 8 remédios naturais que a gente fala, 8 remédios naturais da natureza, que são o ar puro. Anota aí também, pra gente encerrar. O ar puro, eu não gosto de falar encerrar, porque vou contar um negócio pra vocês que estão aqui, que quando a gente tá fazendo live, eu faço assim, naturalmente. Chego aqui e mostro pra vocês coisas que eu aprendi pra vocês fazerem, pra ajudar, pra ensinar. Aí diz que não pode falar tchau e nem falar estamos terminando, porque aí um monte de gente vai embora. Tem que terminar sem falar. Eu ouvi dizer. Eu acho que não sei se é verdade. Porque parece que quando eu falo tchau, gente, aí você já começa a ir embora antes de eu terminar. Então não vou falar que eu vou embora, não. Deixa eu falar os 8 remédios naturais. 8 remédios naturais que Deus deu. Disponível na natureza. Se você fizer eles, você vai sarar de muitas doenças. Mas muitas doenças. Mas muitas mesmo. Eu vou resumir eles, ó. Ar puro. Respirar em ar puro o máximo possível. Ar puro. Se você vive em cidade grande, procure respirar em ar puro de vez em quando. Vai num parque, vai em algum lugar. Respirar. A gente respira muito superficial e só para sobrevivência. Respirar é exercício. Sol. Tome sol. Tome sol na pele. 10 minutos por dia para vitamina D, que é um hormônio. Temperança. Tenha temperança no comer. Não come exageradamente, nada.
Tudo que é até bom, se comer demais faz mal. Então tenha temperança. Não seja o pecado da gula, né? Comer demais da conta, um trem só. Come variedade de frutas e verduras. Varia muito o seu prato. Tenha repouso. Repouso é dormir. Suas horas de sono são sagradas. Tem horário para dormir, na hora de dormir e na hora de levantar. Como se fosse uma lei, assim, pá, todo dia 10 horas eu vou dormir, todo dia 10 horas eu vou pra cama. Coloca a hora para dormir e para acordar, tem que ter hora. Confiança em Deus, fé em Deus, é um remédio. A fé, ela move montanhas de verdade, ela cura doenças, ela modifica o nosso cérebro. Tem um hospital no Amazonas, um hospital adventista muito grande, que tem um médico neurocientista que foi no programa daquela psiquiatra muito famosa no Brasil, a doutora Ana Beatriz, e ela deu uma entrevista, eu até coloquei um pedacinho dele falando aqui no meu Instagram, lá embaixo deve estar, que o médico falou assim que eles colocaram um paciente nas máquinas, na máquina lá de tomografia computadorizada, e aí, quando a gente está orando, quando a gente está em meditação com um ser divino, com Deus, a gente emite ondas alfa, que é umas ondas do cérebro de quase efeito hipnose. Elas são curadoras, elas curam o nosso corpo. Ela tem o efeito de curar. Então, os pacientes do hospital, que eles fizeram os testes, os pacientes que têm fé em Deus, eles se recuperam muito mais rápido, eles recebem alta mais rápido, as cirurgias não são complicadas do que quem não tem nada para crer. Não tem nada para segurar, não tem nada para agarrar, não tem nada para pedir, não tem ninguém por eles, assim, tipo, eles não acreditam em Deus, aí vai pedir para quem? Confiar no homem e na sorte, sei lá. Eu não entendo isso, porque eu sou cristã, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. E eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu tenho meu horário de meditação. E isso é o que tem me fortalecido e me guiado, e me dado força e poder para fazer tudo que eu preciso. Isso é um dos remédios. Eu falei 6, eu falei 5, eu acho. Aí o outro é água. Água é um dos remédios naturais. Água. Seu corpo é 70% de água, o seu cérebro é 90% de água. Se você não beber água, não tem como limpar as toxinas do seu corpo. O seu corpo vai ficar cheio de toxinas, você vai ficar inflamado, você vai ficar doente. Não tem jeito nem de tirar esse tanto de adrenalina e cortisol do seu sangue. Seu sangue vai ficar envenenado. Sem brincadeira, é como se fosse um veneno. Eu vou te contar uma história. O gato, quando pega um rato, você vai ver que ele não pega o rato e mata e come, não. Ele fica brincando com o rato ali um pouquinho. Ele até mata o rato às vezes, mas fica jogando pra lá e pra cá pra depois ele comer. Por quê? Sabe por quê? Deixa eu te contar essa história, depois você pode pesquisar e conta pros outros também. Porque quando o rato está sendo perseguido pelo gato, ele libera tanta adrenalina, mas tanta adrenalina e cortisol, que são os hormônios estressores da fuga, ele fica com tanto medo que essa quantidade de adrenalina, se o gato comesse o rato, na hora ele morria de ataque cardíaco. Porque é veneno. Aí ele fica brincando com o rato, pá, 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 para lá e para cá, pra adrenalina baixar um pouco na corrente sanguínea e ele comer e não morrer. Por isso. Uhum. Pode pesquisar, é verdade. Eu fiquei sabendo disso, achei engraçado, porque eu ficava assim, gente, por que, que o gato é mau, né? Ele pega o rato, fica brincando com ele, jogando pra lá e pra cá antes de comer. Por quê? Não, é por causa disso, porque é muita adrenalina. Agora você imagina esse tanto de adrenalina no seu sangue, esse tanto de cortisol no seu sangue, sendo um veneno, e você tem que trabalhar para liberar isso, para tirar da sua corrente sanguínea. E você tem que beber água. Bebe água que vai sair no xixi. Vai ser, esses hormônios, quando ele não é mais usado, foi produzido, não é usado, é excretado. Aí o seu rim vai filtrar e vai embora na urina. Então, bebe muita água. Então, falei 7, falta um, né? Fé, confiança, temperança, repouso. ah, É isso. Acho que eu falei todos, tá? Ar puro, sol, temperança, exercício. Exercício físico. Exercício. Era o que estava faltando. Exercício físico e a fé. É esses. Anotou aí? Cadê a Juliana, minha aluna aqui? Eu vou deixar isso escrito na legenda. Merece. Os 8 remédios naturais para você colocar em prática na sua vida e ter uma saúde supimpa. Uma saúde de. Assim. De inveja, né? Que os outros ficam com inveja. Quando a gente tem muita saúde, os outros falam, nossa, mas tem uma saúde boa. Então é isso, gente. Resumindo, reforce então os benefícios do seu sistema nervoso, tá?
Faça isso todos os dias, durante 7 dias. Coloque um alarme. Tava anotando e perdi. Eu vou deixar anotado na legenda, tá? 8 remédios naturais. Temperança, ar puro, água, exercício físico, fé em Deus. E agora eu esqueci os 3 também, tá bom? Eu vou deixar anotado. Isso foi de improviso. Mas é coisa simples e gratuita, que está disponível em abundância para você. Fiquem com Deus, um beijo grande e até amanhã. Amanhã eu volto de novo na live aqui para vocês. E esta live, além de estar salva aqui no Instagram, ela está salva lá no YouTube. Se você gostou e vê alguém que está uma panela de pressão explodindo, de crise de ansiedade, crise do pânico, você envia para essa pessoa. Eu tenho isso, essa experiência na minha vida. A minha primeira crise do pânico foi com 26 anos. Eu sei o que você está passando. E eu sei como melhorar isso, porque hoje, mesmo que eu passar por uma crise, porque igual eu falei, acontece muita coisa na vida da gente. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, pode acontecer muita coisa ruim, assim, de acontecer mesmo. E de real, né? Sem ser só imaginário da minha cabeça. O imaginário eu já não fico mais deixando na minha cabeça ser pensamentos intrusivos, né, que eu já trouxe aqui. Eu sei como conduzir esses pensamentos intrusivos e não deixar ele dominar a minha cabeça. Mas se for uma coisa real, eu sei como manter a calma. Você imagina um médico, cirurgião, que vai fazer sua cirurgia. E ele é estressante, não é? Todos os médico, policial, FBI, bombeiro, tem muita profissão que é de risco de vida, de verdade, que a pessoa tem que saber controlar o sistema nervoso. E ela está passando um risco de morrer de verdade. Imagina se ela vai tremer. Você imagina você lá na mesa de cirurgia, o médico assim, ó. Me dá o bisturi. Eu vou cortar. Peraí. Como que você vai confiar num médico desse jeito? Então a gente sabe passar por estresse e controlar. Como é que ele controlou? Como é que o policial pega a arma e vai perseguir um bandido segurando a arma assim, e o coração disparado, e não dá conta de respirar, e tá com falta de ar. Ele passou por programas de saber controlar o sistema autônomo simpático, que é o que libera adrenalina e cortisol. Você tem que aprender a controlar esse sistema. Quando você aprender a controlar, sua vida está feita. Você pode passar por estresse que for, que você vai saber passar por ele. Passar por ele. Não precisa evitar, é passar.